Olá, boa noite. Arrumando tudo aqui. Primeira live do ano. Desejando um feliz 2025 para todos. E assim, ó, já desejando um 2025 rachando de vender consórcio, né? Então vamos para a primeira live afiando o machado e para você rachar de vender consórcio. Porque é começar o ano mesmo vendendo muito. Boa noite, Luiz, tudo bem? Josiane, tudo bem? Boa noite. Pessoal que está entrando, um feliz 2025 com muita prosperidade. E o que eu falo sempre, se não mudarmos as nossas atitudes, os resultados vão ser os mesmos. Eu já comecei com algumas atitudes diferentes, mas precisando mudar ainda outras. E ó, a live de hoje é começar o ano rachando de vender consórcio. E a minha mãe ainda fala, não sai falando, filha, porque quando fala, né, alguma coisa acontece, mas eu vou falar assim porque a gente tem que falar para promover que o mercado de consórcio está muito aquecido, o ano começou aquecido. Graças a Deus, do começo ali do mês até exatamente agora, acabei de fechar mais uma venda, 2 milhões já vendidos. Ó, isso só a minha pessoa, tá? Fora o meu time que também começou bem, aí começou aquecido. Então eu quero que hoje vocês saiam daqui já afiados e com a consciência, o mercado está bombando. Só que tem dois poréns. E para quem quer fazer um ano diferente, tá? Um ano de mudanças, fique até o final dessa live, porque vocês vão sair realmente assim com uma outra mentalidade. Combinado? Pessoal que está chegando, boa noite. Fale a região, da onde vocês são, com quanto tempo vocês trabalham com consórcio. E vamos começar um detalhe. Eu sei que muita gente às vezes está em trânsito, mas papel e caneta na mão, anotação de insights. Porque tudo que a gente ouve, a gente grava, mas o que a gente escreve, a gente grava mais ainda. E depois que a gente ouve, escreveu e praticou, aí ninguém mais tira da sua mente, tá? Então, Botucatu, 2 meses, né, Luiz? Ó, vamos com tudo. E, pessoal, coloquem aqui, porque isso vai ser importante. Quem trabalha com consórcio, olha, eu trabalho com todos os tipos de consórcio, né? E, não, eu trabalho com específico, somente veículo, somente de imóvel, coloquem aí. Porque, atenção, quem trabalha com veículo, principalmente do meu time, tem novidades aí para imóvel, tá bom? E quem trabalha com imóvel, fiquem atentos, porque vai ser um boom de crédito imobiliário de consórcio. Os bancos estão sem dinheiro. Os bancos não estão liberando financiamento, então pensa que para imóvel não estão liberando, para veículo também não está liberando, e o que libera juros altos e para quem tem um score também elevado, tá? Então coloquem aí, ó, eu trabalho, não trabalho, vai ser um boom, vai ser uma bolha de consórcio esse ano, o consórcio vai estar na bolha do movimento aí de crescimento. Então esse é o momento, só que acontece? Olha só. Você tem que estar preparado porque quando o mercado cresce, aumenta os profissionais do mercado também. Vão existir mais vendedores de consórcio. E com isso, o que acontece? Você vai ter muito mais concorrência. Então você tem que estar mais preparado. Você principalmente tem que estar na frente do mercado, tá? Você tem que sair na frente. E nesse meio também, infelizmente, entram muitos golpistas. Bora, Maiara 2025! Bora! Ó, gente, vendedor de consórcio é a oportunidade de você rachar de ganhar dinheiro. É a oportunidade. Agora é rachar de vender consórcio, rachar de ganhar dinheiro e você está ajudando o teu próximo, porque o dinheiro é uma consequência, tá? Esse que é o ponto principal. Primeiramente, o que você precisa ter agora que o mercado está aquecido é a mentalidade. É a mentalidade para isso, porque o ano já começou. E o que começa? A mentalidade de todo mundo pensa assim, ó, ano novo, compromissos novos,
conquistas novas. Então, por que que agora é o ponto crucial de vocês irem nos clientes? Por conta disso, as pessoas, o que que elas querem nesse momento? Coisas novas, coisas diferentes. Por quê? Porque tá ali no mindset delas que o ano começou, é um ano novo, então eu preciso fazer as coisas acontecer. E o que que tá juntando no momento de você fazer as coisas acontecerem com mais o mercado de consórcio? Olha só, olha como vocês vão ver que tudo vai se unificar para vocês entenderem por que já começou bombando o mercado, tá? Boa noite, tenho dificuldade com prospecção, sou iniciante. Nós vamos falar sobre prospecção aqui, não é só você que tem dificuldade. Ontem na mentoria, o pessoal comentou, né, que assim, as pessoas não gostam de prospectar. Mas se eu te falar que é aí que tá o ouro, porque se você não gosta de prospectar, eu vou responder igual eu falei na mentoria, você não gosta de dinheiro. Porque o dinheiro, o jogo está na prospecção. Ê, Marcelão, hat-trick foda. Vamos, ó. Manaus, hein? Manaus, dia 21, estarei em Manaus fazendo um consórcio day. Janeiro tá pegando fogo, não é, Marcelão? É isso. Gente, o mercado de consórcio está aquecido, porém, nós temos que ficar atentos e nós temos que, sim, ser muito, né, melhor que os outros. Ainda mais quem tá aqui tem que ser melhor ainda. Então, vamos lá, ó. Primeiramente, a mentalidade, junto com o boom do que? Não estão entregando crédito. Tem bancos aí, quem que viram já essa notícia? Um mentorado mandou a notícia para mim, agora há pouco eu não consegui ler, antes de entrar na live. O Caixa, gente, a Caixa tá sem caixa, não tem dinheiro para financiamento. Banco do Brasil, a mesma coisa. Outros bancos também. E os bancos que estão liberando, olha só, eles estão liberando com juros mais altos. Então agora é a hora, mas não fica pensando assim que você vai ser aquele vendedor, então tá fácil para vender? Não, você que tem que deixar a situação fácil, tá? E você tem que pensar o seguinte, peraí, então os clientes vão vir até mim? Não, você que tem que estar ali a ponto, na frente, para receber esse cliente assim, ó, recebeu, matou. Por quê? Olha só. Como está tendo, né, o consórcio aí muito pedido, muita demanda, você vai ter mais vendedores. Então, você vai ter que ter um pouco mais de expertise que os outros. E dica aí, a dica número 1, além da mentalidade e junto com a mentalidade o mercado está propício, o mercado está feito para isso, você tem que ter o quê? A expertise do jeito que você vai responder aquele seu cliente que vem procurando consórcio. Porque ó, nós vamos falar hoje de 2 perfis de cliente. Aquele que você vai prospectar e é um contato frio. E aquele cliente que ele já vai vir atrás de você. Porque ele vai vir por conta disso mesmo. É um ano novo. Eu realmente quero tirar do papel, né, as conquistas que eu quero realizar, os meus sonhos. Então agora é o momento de você pegar esse cliente. Só que a hora que ele te chama, porque todas essas minhas vendas que eu falei... foram de clientes que me chamou, tá? Eu não fui atrás desses clientes. Clientes que já estavam no meu funil de venda, eles já estavam ali, sendo trabalhados. Na hora que eles me chamaram, eu já fui na jugular. Já fui certa. Fui com a proposta excelente e com o fechamento ideal, tá? Então, aquele seu cliente que te chama, principalmente, você tem que utilizar o método MFA. Principalmente, ele te chamou, você usa. Quando é um cliente um pouquinho mais frio, você vai utilizar também, mas o cliente que te chama, principal. Porque hoje você vai ter que detectar o seguinte, para não perder tempo com o cliente, porque vai ter aquele curioso e vai ter o comprador. Você tem que separar o curioso do comprador. Porque sabe qual é o erro comum de vendedores? Perder tempo com aquele que não quer comprar e deixar aquele que quer comprar lá, ó, esquecido, sem um acompanhamento. Então, esse erro é o que está sendo mais comum, tá? E o método MFA, o que você faz? Você já percebe se o cara só está sendo curioso ou se realmente ele vai comprar. Nessa live é o que vocês vão pegar
sobre isso e aplicar. E aplica já a partir de amanhã, que aí você vai perceber, não, esse cliente ele não tá para negócio. Olha só, primeiro detalhe, o cliente, isso é uma exceção, tá? Porque no método que eu tenho, é uma exceção que eu vou falar para vocês utilizarem agora. E você vai utilizar e já vai aplicar o método que eu vou te ensinar aqui, combinado? Por quê? Olha só, o cliente te chamou, você vai sim responder ele no momento. Mas não é parar tudo que você está fazendo e já responder. Não. Você vai pegar, terminar o que você está fazendo e vai responder o seu cliente. Porém, você vai ter que ser muito mais incisivo. Tá? Não é aquela conversa de responder e ficar só naquele cliente. Olha só, atenção, pessoal. Porque muitos vai lá, o cliente me chamou, você perde o dia inteiro naquele cliente, aí já era. Aí o cliente vai falar, eu vou pensar, aí você não usou as estratégias certas, aí você perdeu o seu tempo, tá bom? Boa noite, tudo bem, Felipe, Gabi, todo mundo entrando. Atrasei porque estava com o cliente, mas vamos afiar o machado. Você vai pegar muita coisa ainda aqui. E eu volto um pouquinho do que eu falei no começo, tá? Mas primeiramente, agora para você rachar de vender consórcio, você tem que otimizar o seu tempo. Você tem que usar a sua inteligência, trabalhar mais com a mente, ok? O que vai acontecer nesses períodos e depois vocês me contam. Os clientes que vocês já estavam trabalhando, que está lá no seu funil, eles vão começar a chamar você. Só que ele está chamando você, ele está chamando o concorrente, então é aí que você tem que ser esperto. E no que ele te chama, você vai sim terminar o que você está fazendo e já atender ele. Porque esses clientes, eles estão no gaja para fechar o negócio. Se ele te chamou e você não responder, ele está chamando o outro dá atenção, aí você perde a venda. Porque o fechamento tá rápido. Para quem ainda não fechou venda, tá deixando dinheiro na mesa. Porque os clientes, se você usar a estratégia certa, eles estão rápido no gatilho. Tá? Então, o cliente te chamou, você vai responder, mas você tem que usar de inteligência. Você já tem que responder assim, ó, direto para saber se ele tá para compra. Se não, ó, anota aí a dica Safira. Deixa o cliente lá. Só que você tem que sentir isso, tá? Você tem que ter essa expertise. Quer ver, ó, vou mostrar para vocês o meu topo de funil, tá? Vou mostrar aqui o meu topo de funil. Vai ficar um pouquinho virado, mas vocês vão conseguir entender. A ideia é entender o funil, tá? Ixi, pera aí, gente. Deixa eu só colocar aqui, ó. Coloca aqui pra mim, por favor. Olha só, o seu cliente, ele já veio, eu tô falando agora do cliente que já está no seu funil, não é uma prospecção fria, que alguém me falou aqui sobre prospecção, depois nós vamos falar de prospecção fria. Aí é outra coisa. Esse cliente, ele já vai estar no seu funil, gravem isso, ó. Você já prospectou, eu sei que às vezes vai ficar virado, não sei se vocês vão conseguir entender. Você já prospectou ele e ele está nesse momento, qualificação, né? E ali, consciência do seu cliente, em que nível que ele está de venda. O que você precisa fazer nesse cliente que te chamou para você não perder tempo? Porque, olha só, escrevam essa palavra, otimizar o tempo. Gente, coloquem aí, sério, otimizar o tempo, porque a regra do jogo vai ser otimizar o seu tempo. Tá? Então, o seu cliente, ele tá no funil, ele está no nível de consciência onde ele está ali vendo o seu trabalho. Se você é um especialista, um expert, você posta, né, nos seus status. Então, ele tá vendo contemplação, ele tá vendo prova social. Ele está trabalhando ali no seu funil e aí ele te chama. Aí ele vai e fala, vou chamar aqui o Luciano. Deixa eu ver, otimizar o tempo. Isso mesmo, gente, escrevam otimizar o tempo. Isso é importante, porque ó, a regra de ouro vai ser otimizar o seu tempo, que você vai vender muito mais. Você vai atingir com certeza mais que 1 milhão aí de vendas esse mês agora. Aqui ele te chamou. Na hora que ele te chama, você já sabe, aquele cliente ele já estava ali no seu funil, você já sabe as dores e as necessidades dele. Então, você vai aplicar o método MFA. O que é esse método MFA? É um método, é que tá ao contrário, tá, gente?
é o método de fechamento antecipado. Coloquem aí, MFA. MFA, isso é muito importante. Isso ninguém tem. Aqui, ó, hoje essa live é ouro, que se vocês aplicarem, assim, vocês vão otimizar muito tempo de vocês. Vocês vão antecipar um fechamento. Então, a hora que o cliente te chama, você vai colher as informações, você vai fazer a anamnese do seu cliente. Qual o crédito que ele precisa, se ele tem lance, qual é o valor de parcela, qual é a pressa dele para adquirir o bem, sabendo que todos os clientes têm pressa. Dentro disso, dessas perguntas básicas, que são as perguntas básicas que todo mundo sabe, né? Vendedor de consórcio sabe fazer. Você vai perguntar para o seu cliente o seguinte, olha só. Mas, gente, coloquem aí método MFA. Vamos, coloquem aí método, ó, coloca só MFA. Isso, MFA. M de macaco, F de faca e A de amor. É método fechamento antecipado, Elma. Pega a dica desse método e olha só. Você vai, depois dessas 4 perguntas que você faz para ele, né, de anamnese, de você levantar o perfil do seu cliente e principalmente, você já sabe o perfil dele. Se eu já sei a necessidade dele, gente, eu nem levanto, eu já sei o que ele precisa, se é aquele cliente que já voltou. E aí eu vou virar para ele e vou falar, cliente, olha só. Isso que você precisa, principalmente grupo em andamento, porque, gente, grupo em andamento não tem vaga, tá? Grupos bons não tem vagas. Olha o método. Principalmente isso que você precisa, e eu vou te encaixar num grupo já em andamento, eu vou fazer uma verificação de vagas. Você nem viu se cabe ou não a parcela para ele, olha só. Você nem sabe desde o momento que o seu cliente, você levantou o perfil, ele não tá querendo milagre, ou hoje 2 clientes meus me pediram milagre. Uma queria um carro de 100 mil, dando 50 e parcela de 500. Eu falei desse jeito, ó. Eu dei risada e falei assim, eu também quero. Aí eu contei ainda pra ela, eu falei, olha, cuidado, porque se alguém te oferecer isso, é golpe. Isso você não consegue, infelizmente. Você consegue de um outro jeito. Com a pressa que você quer já contemplar no primeiro mês, não existe. 2 clientes vieram assim comigo e eu expliquei pra eles e eles estão em fechamento. Então, assim, desde que seja um cliente que não quer um milagre, que você sabe que não existe, mas mesmo aquele que quer um milagre, você vai posicionar ele na situação, que é a real, você utiliza esse método. Então, tá bom, senhor cliente, senhor João. Ó, você não vai parar o seu tempo para ver se você encaixa isso para ele, não. Você vai falar o seguinte, ó. Se eu encaixar essa parcela, esse prazo, se eu conseguir essa vaga, você já tem a primeira parcela, vai ser no seu nome, você realmente tem intenção em avançar nessa negociação? Aí você vai pegar. Se o cliente só tá curioso, se realmente ele tem interesse, porque o cliente que tem interesse, ele vai falar, não, se você conseguir para mim, eu tenho interesse. Aí depois você vai ver se você vai conseguir ou não. Porém, você já sabe se você consegue, se você não consegue. Ali você vai otimizar muito o seu tempo com esse método. Muito. Por quê? É aí que vai começar as objeções. Se você antecipa esse método, as objeções vêm depois. Eu quero que vocês entendam, coloca aqui pra mim, por favor, de novo. Eu quero que vocês entendam o seguinte, o porquê do método para otimizar seu tempo, para você antecipar as objeções. Porque você depois, só enfraquecendo as objeções, você já tá fechando ali a venda, tá? Você já tá fechando. Hoje um cliente queria brigar na taxa de 9 só porque mostrei que ninguém dá almoço grátis. É isso, ninguém dá almoço grátis. Ó, quando a esmola é demais, fala assim, ó, pro seu cliente, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando tá dando muita taxa, o lance tem que ser muito alto para você contemplar. Porque ninguém, infelizmente, tirando a nossa mãe, não vai te dar almoço grátis, tá? Agora, dessa parte dos seus clientes já no seu funil, não são clientes novos, são prospecções que estão ali rodando no seu funil. Com o método MFA, vocês entenderam? Coloca se entendeu. Porque olha só, segue.
Você vai fazer a pergunta, porque eu sei que muitos têm medo de utilizar o método MFA e fazer assim, ó. Ah, Ana, mas e se o cliente falar que fecha e eu não conseguir achar nada para ele dentro daquilo? Aí você vai colocar ele na real. Olha, eu até te perguntei, mas eu vi aqui que tá meio impossível. Mas eu consigo isso que tá mais próximo. E aí, mesmo se o cliente falar, ah, não, mas aí nessas condições eu não fecho, mas é uma condição que é R$200 só a mais a parcela, ou uma condição que demora um pouquinho a mais só para contemplar, ele fecharia sim. Ele fecharia. Então, ó, a primeira dica, o cliente te chamou, você vai parar sim o seu tempo e a sua prospecção para responder, mas não é para perder tempo. Não é para perder tempo. Porque vendedor que perde tempo tá deixando dinheiro na mesa. Não é para achar assim, não, eu vou fechar com esse cliente e perder tempo. Gente, dá para vocês atenderem 20 clientes ali no dia para você fechar no mínimo 5. E dá para fazer, tá? Então, assim, se você não perder tempo e já colocar esse método que eu falei, você só vai quebrar objeções e você já vai para fechamento. E fiquem atentos no seguinte, veja bem, olha só. O cliente tem 3 formas de adquirir um bem, seja ele um imóvel, um automóvel, né? Ele tem ou à vista. Oi, boa noite, tudo bem? Ele tem ou à vista, ou financiamento, ou consórcio. À vista não compensa ele comprar, porque você vai fazer as contas para ele, que não compensa ele descapitalizar um dinheiro, mesmo se ele tiver o dinheiro à vista, tá? Financiar, não estão nem liberando. E aí ele tem o consórcio. Então, ou ele vai estar pesquisando financiamento ou consórcio. Agora, é isso que você tem que tirar dele. E sem medo, sem medo. Se ele falar assim pra você, ó, pra mim isso não serve, aí você vai falar assim pra ele, o que que te serve hoje? Financiamento? E não tenha medo de falar, e por que que você não fez até agora? Ó, é começo do ano. Ele teve um ano inteiro. Por que que você não fez até agora? Alguma coisa aconteceu que ele não fez. Porque se fosse bom, se ele tivesse algo muito assim, extraordinário, ele já teria fechado o financiamento. Ele não estaria atrás de um consórcio. Entende? Então, são esses pontos principais que vocês têm que ficar atentos e pegar. E não ter dó de falar para o cliente. Porque, na maioria das vezes, ele precisa escutar. E ele precisa escutar a verdade. Ok? Então, se ele falar, não, isso aí não serve pra mim, por que que ele te procurou? Mas você pensa por que que ele te procurou. Aí você fala, se o financiamento faz mais sentido pra você, por que que você ainda não fechou o financiamento? Aí ele vai falar, por conta dos juros. Tá, e agora a tendência dos juros é só aumentar, não é cair. O que que você vai fazer? Você não vai entrar em movimento? Quais as opções que você ainda tem? Olha só, atento, você está pesquisando consórcio? Cuidado, porque consórcio não é tudo igual. E principalmente quem te vende que você tem que tomar cuidado. Principalmente porque hoje o que mais tem é golpista. Por quê, gente? Se você deixar ele só com a mente ali para consórcio e não fechar e não colocar uma autoridade que você é o melhor, que você faz acontecer, você vai perder a venda para concorrência. Você vai perder a venda para concorrência. Tá? Então, na hora que você aplicar o método, você já fala, olha, e se eu não te conseguir, ninguém consegue, porque eu sou o melhor nisso. Se eu não consigo para você, ninguém mais vai conseguir. As palavras, gente, ó, na neurociência, igual eu já cansei de falar sobre os gatilhos mentais. Está tudo aqui, tudo que você fala, o seu cliente vai absorver, tá? Tudo, tudo, tudo. Igual quando o cliente fala que o consórcio em outro lugar é muito bom, mas ele está contando com você. Então por que ele ainda não fechou lá? Algum motivo tem. Só que às vezes, muitos clientes, o que vai acontecer? Fiquem atentos, o mercado em alta, você vai rachar de vender consórcio, rachar de ganhar dinheiro, mas você tem que ficar atento. Você tem que ser expert mesmo. Por quê? Na maioria das vezes, o que seu cliente vai fazer? Leilão. E aí ele vai te pedir a simulação. Ah, então me manda a simulação que eu vejo para fechar. Simulação você não manda, você apresenta, né? Você não manda. Por quê? Agora, com a alta aí, e muita gente também vendendo, o que o teu cliente faz? Ele pega a sua proposta com a proposta do outro e ele só vai comparar crédito e parcela. Ele não vai comparar mais nada, ele não entende.
Ele não sabe se o consórcio do outro tem lance embutido e é maior. Ele não sabe, olha só, se o lance é em cima do crédito mais taxas. Ele não sabe, entende? Ele só vai comparar isso. Então, você tem que ter a expertise de sondar isso do seu cliente e não tenha medo de perguntar. Eu falo assim para o meu cliente, ó, você está pesquisando? Eu acho até legal você pesquisar, mas cuidado, viu? Cuidado, porque consórcio não é tudo igual. Você tem que tomar muito cuidado, senão você vai ficar no choreiro depois que você não é contemplado, que te fizeram falsas promessas. Porque eu sou a melhor nisso. Usem o tempo todo o gatilho da autoridade, tá? O tempo todo. Mas seja uma autoridade também. Como que eu posso ser uma autoridade? Se posicionando. Se posicionando como uma autoridade, ok? Eu fiz uma lista aqui para vocês, ó. Ana, e cliente de prospecção fria? Tá lá no meu funil a prospecção. Vou colocar aqui de novo para vocês, olha só. Eu vou fazer uma prospecção fria, ele tá aqui no meu funil. Vou começar essa prospecção. Eu posso usar o método MFA? Com toda certeza. Eu utilizo o método MFA em tudo. Em todo o momento. Não é só cliente que me procura, não. Porque é aí que eu vejo se esse cliente só vai me enrolar. Se eu vou realmente parar o meu tempo e procurar o melhor para ele. Ou se eu deixo ele ali trabalhando também ele, porque aí você não pode deixar. Se você vê que ele só tá curioso, você já deixa ele em stand-by e fala que você vai ver e fala assim, ó, não fecha nada antes de falar comigo. Não fecha nada antes de falar comigo. Você já usa gatilhos no seu cliente, ok? Então, o seu cliente, ele é novo, você acabou de prospectar ele. Ana, acabei de prospectar, foi difícil, fiz uma ligação. Nessa ligação, você elevou o nível dele de consciência, você já fala. Olha só, João, eu estou vendo aqui que você encaixa muito bem em um grupo que a minha gerente acabou de mandar. Minha gerente, meu gerente, ou se você não tem gerente, use o gerente, tá? É normal utilizar gerente. Só que eu preciso ver se faz sentido para você agora, você iniciar. Você hoje já teria essa parcela que você tá me falando que te encaixa? Você já vai ser no seu nome? Como que você pretende fazer essa primeira parcela? Gente, é utilizar o método. Nisso você economiza muito do seu tempo, porque depois você só vai quebrando a objeção, porque aí o seu João vai falar assim, não, eu só tô pesquisando. Ah, eu entendi. E onde o senhor está pesquisando? Quais as opções que o senhor tem? Além do consórcio, o que o senhor está pesquisando? Porque, gente, quanto mais você pergunta, mais informações você tira, mais você tem ali, ó, o seu cliente na sua mão, tá? Porque quanto mais informações eu tenho, mais ele está aqui, ok? Então, mesmo a prospecção fria, você consegue sim utilizar o método. E você utilizando esse método, você vai vender horrores agora no começo, porque os clientes eles estão querendo comprar, os clientes estão pedindo para comprar. Por isso que eu falei de uma exceção de você parar o que você está fazendo para responder o seu cliente, mas otimizar o seu tempo. Porque pode ser que você perca ali, né? Sabe aquele time? E aí o cliente está vendo com você e com o outro deu uma atenção maior. Só que aí você tem que saber identificar essa atenção. Peraí, eu vou dar a minha atenção, mas ele tem poder de compra? Porque se o seu cliente não tem poder de compra, você não perde seu tempo ali, ok? Tá fazendo sentido para vocês? Conversem comigo. Ó, tô vendo uns coraçõezinhos aí. Muito obrigada pelos corações. Tá fazendo esse sentido do método? Ficou claro da antecipação do fechamento ou não ficou claro ainda? O que vocês me falam? E aí, pessoal? Ah, obrigada pelos corações. Me fala se o método ficou claro para vocês. Me fala, coloca aí quem amanhã já vai utilizar o método e já vai fazer venda. Porque outra coisa, olha só, que eu vou falar para vocês. Além da prospecção, eu sei que é muito difícil fazer prospecção. Eu sei disso. Mas se você não prospectar, você está deixando dinheiro na mesa. Você está deixando dinheiro na mesa. E você não precisa
prospectar muito? Prospecta com inteligência. Coloca um cronograma, porque você tem que plantar. Se você não planta, você não colhe. E olha só, existem várias formas de você prospectar um cliente. Várias. E coloca uma coisa na sua cabeça, se você não gosta, é igual um medicamento. Veja bem, ó. Pensa no medicamento que é amargo, mas você precisa tomar. É a mesma coisa da prospecção. Você toma, faz cara feia, mas depois vai ficar ótimo. Você começa a pegar gosto. Porque eu vejo que o diferencial de vendedor de expert alta performance está no amar em prospectar. Todo mundo que eu vejo que não tem preguiça de prospectar é vendedor de milhões. E quando você prospecta, vai chegar um momento que eu tô vendo um monte de gente falar aqui pra mim, ó. Eu não gosto de prospectar. Prospectar é difícil. Gente, eu não preciso mais prospectar e eu amo prospectar. É cliente chamando porque eu uso outras técnicas também. Eu coloco um chamariz ali, o cliente me chama, eu já vou direto. O cliente te chamou, se ele te chamou, ele tá querendo o quê? Muitos vendedores erram nisso, o cliente chama, aí você vai lá, faz toda a pergunta de novo. Gente, se ele te chamou, ele quer fechar. Ele vai te arrumar, sabe o que? É desculpa, se você não souber a técnica certa e o método para entrar nele. Ele vai usar desculpa para você. Aí ele vai falar, não, só tô vendo. Cara, peraí, você tá me perguntando, interesse você tem. Você tem interesse. Ó, o Luciano tá colocando aqui, se você não faz, outro vai fazer no seu lugar, outro vai prospectar. E pra gente até ir levando aí para um fechamento, eu vou falar uma dica para vocês assim, olha só. Redes sociais. Gente, para quem não tem, faça um Instagram, faça um Facebook, veja onde que está o perfil dos seus clientes e vai para a rede social. Olha só, e não é só para fazer um patrocinado não, tá? É para você criar uma autoridade. Hoje no mercado, como o consórcio vai ter um outro boom, esse ano vai ser o maior crescimento, ó. Escrevam aí, maior crescimento do ramo, do mercado de consórcio vai ser em 2025, tá? Vai ser o maior crescimento. Então, assim, aproveitem. Você vai ter que ter mais autoridade. Como que você tem autoridade? Conquistando. Então, assim, é rede social, é indicação, é prospecção. Não deixem de estarem aqui na rede social produzindo. Porque é aqui que a pessoa vai ver o seu trabalho, você vai colocar prova social. É aqui que você vai alimentar o seu lead. Olha só, quem não gosta de se alimentar no Instagram, se alimentem no WhatsApp. O WhatsApp, você tem um status ali e não é só ficar postando propaganda, catálogo. É postar uma prova social, é postar um cliente que fez. Por quê? Tem o gatilho do efeito manada. Peraí, aquele cliente fez. Nossa, então o vendedor é bom mesmo. Eu vou pegar e vou fazer agora. Entende? Posta quem também está fazendo. Tenha o seu catálogo ali de um profissional no seu WhatsApp e postem. As pessoas, ó, quem é visto vende. Lembrem isso, quem é visto vende. Maior crescimento do ramo do consórcio será esse ano em 2025. É isso, Elma, vai ser o maior crescimento. É isso, Luciana. É isso, rei do consórcio. Esse ano vai ser o maior crescimento. Mas se você não se diferenciar, você só vai ouvir de novo. Eu vou pensar. O cliente vai ficar com vergonha de te falar que fechou com outro. Principalmente com o gerente de banco dele, tá? Porque o gerente de banco dele, ele confia. Então, ele vai ficar com vergonha de te falar. E aí, sabe o que ele quer? Só comparar. Então, você tem que ser mais esperto que ele. Olha só, o mercado começou aquecido. Os clientes, eles não... Gente, os clientes não estão falando para mim que vão pensar. Nenhum momento. Ontem, num fechamento, um cliente por telefone, ele falou que não tinha a primeira parcela. E aí, eu aplicando o método, eu falei, você trabalha com cartão de crédito? Porque se você trabalhar, eu vou achar sim aqui o grupo que se encaixa para você. Pagou hoje. Entende? Por quê?
Agora, se você não utiliza, se você deixa o cliente dominar a negociação, gente, vai ser mais um. Vai ser só mais um cliente. Se você não mudar, o ano não vai ser diferente. Agora, o crescimento do consórcio do mercado vai ser diferente. Ouvir muitos nãos até conseguir o sim. Sim, Gisele, mas esse ouvir muitos nãos é quando você faz uma prospecção mais fria. E você tem que ouvir esses muitos nãos. Mas quando o seu cliente já está ali no seu funil, você tem que ouvir sim. Aí você tem que usar o método certo e a técnica certa para você ouvir sim. Você não pode mais ouvir eu vou pensar. Gente, olha só, o teu cliente já tá ali, você não pode ouvir mais eu vou pensar. Então, se você que tá aí me ouvindo, pensa assim, nossa, o que a Ana tá falando faz sentido, por quê? Um cliente me procurou e mesmo assim ele falou que vai pensar, que vai falar com o esposo ou com a esposa. Gente, ele já te procurou, ele já tava falando com o esposo e com a esposa. Aí vem no meu pensamento que você que não tá querendo vender pra ele. Aí eu sei que você vai ficar chateado e falar assim, mas Ana, como que eu não quero vender pra ele? Eu quero vender. Mas cara, tá aqui na tua mão, na sua cara, por que você não tá vendendo? É só usar as técnicas certas e os gatilhos certos, porque o cliente tá querendo comprar. Os clientes estão pedindo para comprar. Quem ainda não vendeu, venda, porque senão você tá perdendo tempo. Otimiza seu tempo. Utilizem o método MFA. Utilizem que isso dá muito jogo, tá? Eu sei que tem muita gente, muitos gurus aí que falam, não, você tem que fazer o funil prospecção, que é a atração. Aí você vai elevar o nível de consciência do seu cliente, aí você vai alimentar o seu cliente para lá no final do funil fazer o fechamento. Balela, isso aí não existe mais. Você tem que antecipar esse fechamento, por quê? Principalmente no produto consórcio, tem que ter o funil do produto consórcio. E o que tem? O produto consórcio, o que ele mais tem antes de ouvir um não? Alguém sabe? Se alguém adivinhar aí, eu vou sortear um prêmio. O que mais tem numa venda de consórcio? Objeções. O que mais tem na hora de vender um consórcio é a famosa palavra objeção. Então, o que você precisa? Ao invés de você esperar as objeções lá embaixo, ou igual eu vejo muitos vendedores, na hora que faz tudo, atendeu, fez tudo, levantou perfil, foi lá, fez simulação, mandou simulação para o cliente, procurou vaga no grupo, ou fez tudo aquilo, aí o cliente fala assim, não, eu vou pensar, não vou fechar agora. Ou, não, eu não tenho a primeira parcela. Com esse método, o que você faz? Você vai antecipar se o cliente não tem a primeira parcela. Você vai antecipar e otimizar o seu tempo. Você vai antecipar se ele só está pesquisando, mas se ele está pesquisando, ele quer comprar. Você vai antecipar, não, eu preciso falar com a minha esposa. Aí você já reúne os dois, porque aí a tomada de decisão é o casal, então o casal precisa estar junto. Entende? Se você aplicar esse método ali, no começo você vai otimizar muito o seu tempo. E agora, pensa assim, se o cliente está me chamando, ele quer fechar. Ele não quer só ver porque viu, ele já viu. Ana, e se eu chamo o cliente? Se você chama o cliente, você elevou o nível dele de consciência, você sabe que ele tem a parcela, ele sabe que o consórcio faz muito sentido para ele. Por quê? Olha só. Ó, uma dica da prospecção fria, essa dica para finalizar, essa dica da prospecção fria. Você, vendedor de consórcio, já sabe que o mercado não está tendo dinheiro para financiar, né? Para financiamento, os juros estão altos, a tendência da Selic é aumentar, a tendência dos juros é aumentar. Então, o que você vai falar para o seu cliente? Você vai esperar mais o quê? Porque para tomar uma decisão ou mesmo para entrar em movimento, para você sair do aluguel ou alavancar seu patrimônio, ou ter até uma outra casa de aluguel, ou trocar o seu veículo, fazer uma programação de troca, ou até mesmo investimento. Gente, o consórcio é o melhor para investimento, é conservador, é seguro e é o mais rentável, tá? Vai por mim que é o mais rentável, ok? Então assim, o que você vai fazer? Elevou o nível dele mesmo na prospecção fria? Mesmo ele falando que agora não, você vai antecipar isso. Porque ele não sabe, às vezes, ele não está pronto para comprar, aquele cliente frio, ele não sabe ainda se os juros vão continuar alto, e aí você vai antecipar isso para ele.
Você vai falar, os juros, a tendência agora, você viu a projeção da Selic é aumentar. Ah, você está sabendo que os bancos não estão tendo dinheiro para financiar, para liberar para financiamento? Então, por que você vai esperar o amanhã, sendo que eu posso te ajudar agora? Entende? Então, gente, todas essas técnicas vocês têm que utilizar, porque sim, o mercado começou aquecido. Eu vou te falar assim, ó, em 10 anos que eu trabalho com consórcio, eu nunca vi um começo de janeiro tão excelente. E aí, tem alguns que, lógico, tem muita gente que é pessimista e vai falar assim, ah, Ana, mas você estava com uma demanda reprimida. Eram clientes que já estavam no seu funil, que queria comprar e tomar a decisão. Sim, mas tudo dependeu também da minha ação com esse cliente me chamando, concorda? Foi como eu agi com ele, mas não era uma demanda só reprimida. E se eu tenho uma demanda reprimida, você também tem uma demanda reprimida, não importa o quanto tempo que você trabalha com consórcio. Porque aqui não existe tempo. Eu já comprovei que a pessoa com um mês consegue vender sim 1 milhão, consegue passar de 1 milhão, mesmo com um mês de trabalho, de experiência com consórcio, tá? Gente, alguma dúvida? Coloquem aí alguma pergunta pra gente finalizar. Vocês ficaram com alguma dúvida? Ó, sexta-feira nós vamos fazer a live Mão na Massa, ok? Então, quem pensa em prospecção, nós vamos fazer a de imóvel. Topa? Topa, porque eu fiz a do outro veículo, né? Porque de sexta-feira, como é no horário de almoço, dá pra gente ligar pra cliente, fazer mão na massa. Então, coloquem aí, ó. Você esperou até aqui e não ficou bom? Você vai cometer o mesmo erro? Esperar mais até quando? Sim, essas perguntas estratégicas, né? Mas às vezes só as perguntas não dá mais certo, não dá mais o sim. Vai procrastinar de novo? Exato, exato. Essas perguntas elas são ideais, mas desde que o seu cliente ele esteja com um nível de consciência elevado. Porque se seu cliente ele está no modo automático, ele não vai querer, vou procrastinar, vou isso, vou aquilo. Então, assim, não deixe o seu cliente, outra dica, no modo automático. Você tem que deixar ele interagindo com você o tempo todo ali na negociação. Ele, na verdade, que tem que responder para você e não você para ele, tá? Igual quando o cliente, hoje, né, vieram os milagres, eu falei assim, você acredita que tem essa proposta que você está querendo comigo? Você acredita que tenha? Porque se tiver, eu também quero. E aí eles já mandam risada, eles já entendem mesmo que eles querem, mas não é o que vão conseguir, entende? Pessoal, alguma dúvida? Tudo certo? Vamos rachar de vender consórcio, porque o mercado, ó, por que tá bom para rachar de vender, de rachar para vender, né, aí consórcio? O mercado está aquecido, financiamento só assim, mas não esperem o cliente chegar, vão atrás também. Você aprendeu uma técnica hoje, mesmo quem, olha só, já sabia da técnica, reforça. Essa técnica, ela é essencial no seu dia a dia, ok? Outra dica, façam prospecções. Prospectem de todos os jeitos que vocês vão vender, porque agora os clientes estão querendo comprar. E a dica principal, o cliente te chamou, ele já é cliente do seu funil, não deixa ele lá dançando sozinho. Pega na mão dele, conduz ele e já conduz para um fechamento. Porque veja bem, se ele começou o ano, começou te chamando, a intenção dele é fechar, ok? Ana, mas e se ele não fechar? É porque ele está pesquisando, ele só quer ver o que você tem para ele, para mostrar para o outro, e aí você vai deixar o outro ser mais esperto que você? Você tem que ser mais esperto que o seu concorrente. Combinado? Eu vendi de imóvel de 500 mil essa semana só porque eu postei no status. Exato. É isso. É isso. A técnica é clara, né? Quem é visto vende. Entende? E em qualquer canal. Principalmente, gente, em grupos. Ó, tem muita gente que tem grupo, não sei de quem, manda lá uma proposta legal que chama atenção. Um monte de gente. Agora as pessoas, o que elas querem? Ano novo, elas querem ação novas, entende? Então elas estão prontas. Pensa assim, ó, o seu cliente ele está pronto para comprar. Ele precisa da técnica certa. É isso que ele precisa. Que você aplique a técnica certa porque ele está pronto para comprar. E eu tenho muitos clientes que me acompanham aqui também, que às vezes ouvem,
Só comprou com técnica? Não, ele comprou porque ele sabe que era a melhor proposta para ele. Porque a partir do momento que você aplica, mas você mostra para o seu cliente que é a melhor proposta que ele tem, e é mesmo, na hora ele fecha, tá? Na hora ele fecha. E é isso, ano novo, ação nova. Nós temos que fazer uma ação nova. E já aplique esse método MFA para vocês, tá bom? Aplique aí, depois vocês me contam. Obrigada, Ana, são dicas Safira. É isso aí, obrigada, Gisele. Ó, aproveitem, afiem o machado. Vamos vender, porque vai aumentar mais ainda. Vão ter mais clientes chamando. Só que se você não estiver preparado, o outro vai vender. Outro vai vender, porque o cliente ele está pronto para comprar. 2025 é nosso. Josiane, ó, vou te falar assim, 2025 tem que ser nosso, tá? Tem que ser nosso. E assim, ó, gente, sério, eu já comecei diferente, tá? Meu 2025 começou muito diferente. Se começou pra mim, não é a região. Igual ontem eu ouvi, mas a região aqui no sul, o cliente, ele ainda tem a mentalidade imediatista, não quer poupar. Gente, não é isso, não é a região. Não é. É você quem conduz o seu cliente. É você. O trabalho todo, a obrigação tá em você, não no seu cliente. Gravem isso. Ó, se o cliente não tá fechando, o problema é de quem? Não é do cliente, é seu. Se o cliente tá falando que tá com problema na economia, gente, eu não tô... Eu nem ouvi objeção essa semana. Alguém aqui ouviu alguma objeção? Eu nem ouvi objeção, eu só ouvi sim. Eu só ouvi sim. Porque, então não adianta falar, não, o ano... Ó, não ouça os vizinhos, o ano começou parado. Gente, o ano começou excelentemente bem. E geral, em todos os lugares. E aí, transmitir confiança para o cliente. Gisele, é o essencial, transmitir confiança para o cliente. Sempre aprendendo com a maior, esse ano promete. Obrigada, Amá, esse ano promete. Sexta-feira tem live, mão na massa. Utilizem o método MFA, tá? Coloquem isso em prática. Aproveita também, otimiza seu tempo. Começa já um ano diferente de assim, ó, esse cliente, e seja você a pessoa, você que tem que conduzir. Esse cliente só vai tomar meu tempo. Mas Ana, como que eu sei se o cliente só vai tomar meu tempo ou vai comprar? Eu dei a dica do método. Ali no método você vai saber. E aí vai ter aquele seu cliente que vai espanar, né? Não, calma, eu só tô vendo. Não, eu sei que você tá vendo, mas olha só. Para o nosso avanço, para que eu veja o que eu consigo encaixar de melhor para você, eu preciso entender se você já tem a primeira parcela, se vai ser no seu nome, como que você vai fazer a primeira parcela. Isso é normal, gente, não é ser invasivo, tá? Não é ser ofensivo. Isso é tá dando valor ao seu trabalho. E aí você vai trabalhar mais aqui, ó, com estratégias, entende? É esse o diferencial, tá bom? Ó, então já que não ficou nenhuma dúvida, é rachar de vender consórcio, porque o mercado está propício. Financiamento não está liberando, juros altíssimos. E eu também vou fazer uma live, Gisele. Não sei se eu vou fazer uma live ou se eu vou fazer um conteúdo para vocês, para falar sobre como se posicionar com lance embutido para o seu cliente, tá? Isso aí vai pegar bastante também nesse ano, porque tem muita gente que o cliente nem precisa de um embutido e ele coloca um embutido. Então, vou fazer também depois um conteúdo para vocês, para afiarem o machado, de saber vender realmente o embutido e na hora certa e dentro daquele cliente que realmente precisa. Combinado? Pessoal, boa noite, muito obrigada. Apliquem já esse método. O cliente te chamou, você já vai em cima e já fala, nossa, deixa eu te falar uma coisa. Você tá me falando aqui, olha só. Eu passei uma proposta para um cliente parecida, eu mandei a proposta dele. Se caso for recusada, eu vejo se encaixa para você. Tem vários jeitos de falar. Se caso a proposta dele for recusada, olha só, você realmente tem interesse da gente avançar nessa negociação? Ah, não, mas se caso você encaixar para mim, eu preciso falar com a minha esposa. Então você não vai parar teu trabalho.
Que horário a gente consegue falar hoje com a sua esposa? Porque o que eu tenho para você tem que ser hoje. O cliente te chamou, lembra? O cliente te chamou. Se o cliente te chamou, ele quer fechar. Se você não vender para ele, desculpa, aí você que tá errado. Você que não tá sabendo a técnica certa, tá bom? Porque o mercado tá aquecidíssimo. Muito obrigada, espero que tenha contribuído aí com vocês mais um pouco. E vamos vender, vamos rachar de vender consórcio, porque o ano começou com tudo. Vamos com tudo, pessoal. Boa noite, obrigada. Ó, sexta-feira, 12h30. Anotem aí, 12h30, live sexta-feira, combinado? Obrigada, beijo, pessoal, fiquem com Deus. Vamos vender consórcio, vamos vender consórcio.